Boa noite, família Zion. Que isso é que é uma família para valer mesmo, um culto incrível, né? Gente, hoje eu quero falar sobre fé que é capaz de mover montanhas, fé que traz mudança em nossas vidas, e muitas vezes, alguns de nós, ou todos nós, em vários momentos, não temos vivido uma vida de fé, e sim uma vida com baixa perspectiva. Quero pedir desculpa que a minha voz hoje está bem afetada, estou rouco, mas dá para você entender bem aí? Então vamos lá. Então eu quero que você pense assim: tem alguns momentos na vida que a gente vai ser tentado a agir sem Deus. Quando você for tentado a agir sem Deus, você está abandonando a fé que você tem para operar por outra coisa. Normalmente essas outras forças que buscamos para operar sem a fé em Deus, com estratégias próprias, não caminhando em direção ao destino que Deus nos deu, ao propósito que Deus nos deu, à identidade que Deus nos deu, ela vai gerar muito mais desgastes e com certeza nunca gerará a paz que o mundo não pode ter. Então, com que a gente vai sair daqui hoje? Com clareza a respeito de um caminhar na fé, o propósito disso e o resultado que isso pode trazer para a nossa vida. A fé, é importante que a gente saiba que é andar, com fé é um investimento em nossa vida. Andar em fé é investimento, é investir na nossa própria vida. Andar em fé é trazer para a nossa vida resultados que nós mesmos não poderíamos produzir. Faz sentido isso? Então, segundo ponto, confiar em Deus não custa nada. Se a gente parar para pensar que Deus criou toda a terra, Deus nos criou, Deus criou esse plano, esse blueprint, esse propósito para a nossa vida. Deus já escreveu através da sua palavra, nos deu o final dessa história, um spoiler tão claro do que vai acontecer. O que custa para a gente confiar em Deus? Nada. Já percebeu que muitas vezes nós gastamos para confiar em outra coisa, confiar em qualquer coisa que não faz sentido muitas vezes, ou custa muito mais para a gente poder andar dessa forma. Andar em fé não só nos renova, porque a fé ela renova muita coisa na nossa mente, muito até no nosso corpo. A fé ela nos transforma. E transformar, algumas vezes nós vamos encontrar essa palavra usada na Bíblia até como arrebatamento. E arrebatamento aqui eu não estou falando sair de um lugar para outro, mas sair de um estágio para outro, sair de uma condição, de uma situação para outra situação, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Isso chama-se transformação. E como isso acontece? Muitas vezes, se não todas as vezes, eu procuro fatores externos ou sinais externos para dizer que que o propósito, que o desejo que eu tenho está dando certo. E na fé a transformação é o contrário. A transformação é de dentro para fora. Então eu creio no que eu não vejo. Então o fator externo não me indica nada. Eu creio que essa igreja ela é extremamente relevante para essa cidade, apesar da gente estar ainda num lado da cidade com um grupo relativamente pequeno para o tamanho da cidade. Mas pelas palavras que o Senhor nos deu, nós teremos muitos de vocês como autoridades, pessoas relevantes para a cidade. E isso vai fazer a grande diferença da cidade. Mas isso não começa lá com a gente num cargo na prefeitura. Isso começa aqui, com a gente sendo transformado uns com os outros, sendo afiado uns com os outros, sendo conformados por causa da palavra dele que é ensinada aqui e sendo mudados em termos de poder por causa do que aprendemos a respeito do mover do Espírito Santo. Você tem recebido isso já da Zion?
Então, a fé é uma escolha. Eu escolho se eu vou investir na fé. Eu escolho se eu vou investir na palavra que eu recebi, no que eu creio, para ser transformado e ser realmente considerado, até por todas as pessoas que estão em volta de mim, fora da igreja, como uma nova criatura. Porque o seu espírito já é novo. Você já se tornou uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Sim. Mas todo mundo que olha para você vê isso? É possível que todos vejam a partir do momento que nos movemos pela fé. Não pelo movimento que fazemos, pela força do nosso braço ou até pelo nosso intelecto. Porque existem muitos intelectuais em Ribeirão, mas existem poucos homens e poucas mulheres que se movem pela fé. Então, se você se move pela fé, as pessoas perceberão rapidamente. E quando essa transformação vem, ela não vem como uma mágica. De repente, fui transformado, como o seu espírito foi transformado. Ela vem como uma jornada, passo a passo, fé em fé, experiência em experiência, avanço em avanço. Então, a transformação que toda a criação aguarda ver em mim e em você, ela acontecerá através de uma jornada. E nessa jornada, eu e você seremos tentados a abandonar a fé. Por isso que eu abri dizendo assim, que a gente passa dificuldade, a gente às vezes está no meio de um desafio e a gente prefere agir de uma maneira mais fácil, achar atalhos e não operar pela fé. E quando faço isso, quando abandono a fé que há em mim e opero através de caminhos mais fáceis, eu abro mão da jornada que me transforma. E aí as pessoas não vão perceber essa grande transformação que acontece através do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está em você. E Ele está doido para te transformar completamente. Renovar sua mente através da palavra, da revelação dessa palavra. Dizer as coisas que nunca foram reveladas, mas que hoje estão descobertas para mim e para você. Então eu estou falando de algo extraordinário na nossa vida. A fé vai gerar frutos extraordinários. A fé vai gerar resultados extraordinários. Então, um homem que se move pela fé, uma mulher que se move pela fé, ele tem perspectivas incomuns. Por isso que quando você encontra com um homem ou uma mulher que tem dom de fé, ou que está andando pela fé que ele já recebeu, ou ela já recebeu, essas pessoas parecem incomuns. Porque isso é realmente incomum, porque o mundo não pode entender. Então o que eu quero te dizer agora é: não desista do que está em você. Não desista de si mesmo. Porque em muitos momentos, quando olhamos para nós, nós queremos desistir de nós mesmos. E eu não estou falando da sua capacidade natural, ou sua habilidade, mas estou falando do que Deus já colocou dentro de você, do propósito que Ele desenhou antes de você ser criado, do sonho que Deus tem a seu respeito e do preço que Ele pagou por você. Então não desista de você, porque há um poder transformador dentro de você, mesmo que você ainda não tenha sido transformado, mesmo que esse fruto de transformação ainda não tenha aparecido. Segundo caso de desistência é quando desistimos dos outros. Se você buscar na memória, talvez você se lembre de pessoas que você tenha investido como discípulo, como amigo, como um irmão em Cristo, e você provavelmente desistiu de alguém. Nós não podemos desistir de ninguém. Muitas vezes nós desistimos porque as pessoas erram. A sua perspectiva em relação às pessoas é que elas errem. Então a sua fé não está na capacidade dela de não errar, mas sim na capacidade do Espírito Santo de transformá-la. E isso traz uma perspectiva completamente diferente. Um pastor disse uma coisa um dia que me marcou minha vida, que é: a frustração cabe a nós. O traidor
cabe ao Espírito Santo. Pessoas que vão nos trair, pessoas que vão errar com a gente, serão enviadas nesse processo de transformação, porque isso faz parte da transformação. Porque a gente está querendo ser transformado muitas vezes num ambiente extremamente favorável, um ambiente inoxidável, um ambiente, como é que fala assim, hospitalar, como é que é? Estéril, um ambiente totalmente protegido. A gente quer viver esse evangelho não existe. Nós fomos enviados para o mundo para poder trazer transformação para o mundo, e nós somos esse agente carregador do Espírito Santo até essas pessoas. Então todas essas situações de traições, de abandonos, de erros, elas fazem parte do plano de Deus a nosso respeito, do que vamos fazer com eles e do processo da nossa transformação. E por último, não desista de Deus. Por que que nós desistimos de Deus? Porque muitas vezes nós pensamos que nada está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Um mês depois que você está orando por aquele carro, ele não veio ainda, e você fala: Deus, eu vou ter que dar um jeito de fazer uma prestação de 80 parcelas, porque a bênção tem que vir e o Senhor está ocupado. Aquele casamento que não era para acontecer e você já está casando. Aquele compromisso que você não tinha de fazer porque Deus não te levou para aquele lugar. E a gente desiste de Deus e a gente age do nosso jeito. Nós precisamos crer que a transformação vai acontecer, que as bênçãos de Deus chegarão para mim e para você. Nós precisamos permanentemente crer que tudo será mudado, mas não no meu tempo ou no seu tempo, no tempo de Deus. Nós precisamos crer que Deus não se atrasa. E quando paramos para pensar que Deus está demorando, a nossa atitude natural é não ter mais perspectiva nenhuma. A gente começa, e se você pegar uma pessoa talvez uma idade mais avançada, ela que não conquistou certas coisas que ela sonhou, ela começa a não ter mais sonhos, não ter mais perspectivas, não esperar mais nada. Mas eu não quero falar só de uma pessoa de uma idade avançada. Às vezes temos 15 anos de idade e a gente não quer mais esperar nada. Então, se perguntar para você agora, o que há de grande dentro da sua esperança? Quais são as maiores coisas que você sonha? E você escrevesse isso agora. Essas coisas realmente são coisas compatíveis com o nosso Deus? Ou ainda são coisas muito pequenas, corriqueiras do nosso cotidiano? Se você parar para pensar, todas as vezes que Jesus abordava alguém que tinha um problema, ele fazia que pergunta para essa pessoa: o que você quer que eu te faça? E se Jesus te perguntasse hoje: o que você quer que eu te faça? Jesus falou isso em Mateus 20, 32, quando ele sai da cidade e no caminho ele encontra com 2 cegos. Ele olha para os 2 cegos que estão gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês querem que eu te faça? O que vocês esperam que eu faça por vocês? Responderam eles: Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Eles sabiam o que queriam. Então, quando Jesus apareceu, quando o Espírito Santo aparece na nossa frente, a gente tem que saber o que a gente vai pedir. O que você vai pedir hoje para o Espírito Santo, quando ele te perguntar isso? Os 2 filhos de Zebedeu estão discutindo em Marcos 10, 36. Quem vai sentar em que lugar no reino? Jesus fala assim: isso não cabe a mim, mas o que vocês querem que eu faça? Isso cabe ao meu Pai, mas quanto às coisas que cabem a mim, o que vocês querem que eu faça?
Em Marcos 10:51 é o cego Bartimeu. Jesus fala exatamente essas palavras: o que você quer que eu lhe faça, Bartimeu? João 5:6, Jesus chega na beira do tanque de Betesda, você conhece essa história, e pergunta para um homem que está coxo há 38 anos: você quer ser curado? Você quer mudar sua vida profissional? Você quer resolver o seu casamento? Ah, mas faz 30 anos que o meu casamento está com problema, faz 20 anos que o fulano está com uma doença, faz 40 anos que eu não tenho nenhum sinal de prosperidade financeira, faz tanto tempo que eu tenho essa dívida que eu não creio mais que eu posso pagar essa dívida. Se você deve ter conhecido histórias assim na sua vida, se você não viveu algo assim. Pessoas da sua família que, ao invés de parar e falar assim: Senhor, eu estou com uma grande dívida e preciso pagar, o Senhor com certeza vai te responder. Ele vai falar assim: vai arrumar um emprego, vai trabalhar, vai economizar. Ou ele vai falar: eu vou fazer um milagre na sua vida. Mas o que ele não vai deixar de fazer é de te dar uma resposta e mexer com a fé, com a sua fé. Você sabe por que Jesus pergunta para esses homens, para essas mulheres, e pergunta para mim e para você hoje: o que vocês querem que eu faça? Porque a Bíblia diz que Ele colocou uma porção de fé em cada um de nós, e Ele está ativando essa fé, porque o que Ele vai fazer em mim e em você é a partir da fé que Ele já depositou em nós. Não é a partir de uma ideia, de um plano, porque nada se move por plano, se move pela fé no Filho de Deus, pela fé no seu Espírito poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito que está operando em nós. Então tudo que nós temos que viver a partir de agora, como Zion, vocês que são líderes aqui, vem a partir das perguntas e dos pedidos que vocês fizerem, baseadas na fé que Ele já colocou em mim e em você. Anteontem, quando o pastor Tito contava a respeito da experiência aqui de 21 dias, foi muito difícil para mim emocionalmente, mas não porque a gente tem um prédio bonito, é porque a gente viveu um movimento de fé aqui incrível. Era impossível, e eu vi Deus fazer uma coisa impossível aqui, 2 coisas impossíveis, 10 coisas impossíveis, porque dentro de nós cremos, é possível, Deus pode fazer isso, e isso aconteceu. Agora, dentro da sua vida financeira, dentro do seu casamento, dentro da sua saúde, dentro da sua condição física, às vezes, eu conversava com alguns jovens agora há pouco, falando: está difícil perder peso. Não está difícil, creia e toma uma atitude. O Senhor é com você, esse é o Deus do impossível. Existiu uma mulher que já tinha um fluxo de sangue, você conhece a história, isso está em Mateus 9, 20 a 22, e ela disse só essa frase aqui: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, só isso, se eu fizer isso, eu serei curada. Eu já gastei todo o meu dinheiro com os médicos, eu já fiz tudo que poderia ser feito, mas tão somente se eu responder para Jesus hoje: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação na minha vida, tão somente ativar a fé, depositar, investir a minha fé nisso, com certeza eu verei um milagre como esse ou ainda maior, porque o nosso Deus não tem limite. Mateus 8, 2 e 3 é a passagem de um leproso. Ele chega para Jesus, fala: Senhor, estou leproso, e diz assim: se quiseres, podes me curar. Aí Jesus eu imagino assim, Jesus dando um passo para trás: peraí, se quiseres, eu quero. Agora, ele não diz isso, mas eu fiquei imaginando: e você? Mas pela atitude dele, Jesus está vendo, ele quer. Então não existe doença que não possa ser curada, não existe situação financeira, não existe cenário, circunstância que não pode ser mudada a partir da resposta para Jesus do que queremos, baseado na fé que já temos. Eu não sei se você sabe, todos nós
recebemos, abra aí a sua Bíblia em Romanos 12, verso 3, rapidamente diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está dizendo claramente, de acordo com a medida da fé. Você recebeu uma medida da fé. Diga assim: eu recebi uma medida de fé. Dentro de mim tem uma medida de fé. Dentro de mim tem um depósito de fé que ativa o mundo espiritual, que ativa a mudança e a transformação no mundo natural, por causa do que o Espírito Santo quer fazer em mim. A esperança, gente, não é fé, mas a gente precisa começar com esperança. Se eu não estou conseguindo ativar minha fé, comece a buscar esperança nas coisas que você sabe que precisam mudar. E por fim, eu quero contar aqui 3 histórias pequenininhas para você. Você deve saber que eu estou fazendo um tratamento no joelho, uma fisioterapia com a Fernanda. A Fernanda, ela é fisioterapeuta, ela tem alguns cursos, e ela me contou alguns fatos. E dentro da fisioterapia, eu comecei a perceber que algumas coisas são movidas pelo Espírito Santo. Eu fui curado de um problema de coluna através da Laís, que o Espírito Santo operou usando ela, e eu não tenho mais problema na coluna. Foi algo grave, levou muito tempo durante a minha vida. E em 3 meses eu vi o Senhor me curando. Porque o milagre é instantâneo, mas a cura normalmente é uma jornada e um processo. Normalmente vocês verão que a cura, ela vem dentro de um processo. Aqueles que permanecem sustentam suas curas, mas o milagre pode acontecer a qualquer momento, como a gente vê, por exemplo, um leproso ser limpo imediatamente, e outros vão sendo limpos, que é o mais comum na cura. Então a Fernanda, ela me contou hoje a respeito da dona do prédio que ela tem a clínica dela. Lembrando que a Fernanda, até alguns dias atrás, era uma moça espírita, com uma família espírita, católico. Ela não tinha nenhuma conexão com a igreja evangélica. E ela tem transformado a vida dela, que ela falou assim: pastor, eu comecei a orar pela dona do prédio, e outro dia eu estava aqui na piscina orando, a dona do prédio abriu a porta, me viu e falou assim: eu não consigo ir embora, eu estou travada, com pânico, síndrome de pânico. Tem alguém que pode me levar embora? Ela falou: eu te levo. Ela já entendeu que era a oportunidade dela, e ela pôs essa amiga dela dentro do carro, e a amiga dela foi durante a viagem chorando e desabafando. Quando ela chegou na porta da casa dessa mulher, ela disse assim: eu sei que pode mudar a sua vida, a minha vida mudou. Aí a dona do prédio falou assim: eu percebo, você é completamente diferente. Eu não sei de onde você tira a força que está em você. Você perdeu seu marido, você está vivendo o desafio que está vivendo, mas eu estou vendo você completamente diferente, feliz, com uma alegria que eu não vejo em outra pessoa. O que aconteceu com você? Foi desde que você entrou nessa igreja, eu percebi. Essas são as palavras da dona do prédio, que não é cristã. Aí a Fernanda falou assim: sim, ele me transformou, e ele pode transformar você também. E se você abrir sua casa, eu virei aqui orar com você toda semana. Ela falou: por favor, faça isso. E eu quero ir nessa igreja que você está indo. Então a gente talvez se sinta tão pequeno e não acredite em nós mesmos, e não deveríamos acreditar, mas acreditar naquilo que foi depositado dentro de mim e de você, para transformar pessoas através da transformação que já está acontecendo em nós. Então eu não posso desistir de ninguém e não posso desistir de mim. Tem uma moça na cafeteria, eu falei com o Boian outro dia, a Sara foi comigo hoje lá. É uma moça que tem vários problemas, coisas muito difíceis para resolver, mas eu tenho certeza
que Deus me colocou diante dela, porque Deus quer que ela experimente a transformação que aconteceu na minha vida, de sair de um lamaçal terrível para uma vida de paz e de esperança de futuro. E eu sei que Deus está colocando isso no meu coração, para transformar também essa mulher. E por último, algum tempo atrás, eu acredito que logo que inauguramos o prédio, 7 meses atrás, chegou uma senhorinha aqui com um andador. Eu não sei a idade dela, mas ela deve estar com 80 ou alguma coisa mais de 80 anos, talvez perto de 90 já. E ela vinha com o andador dela, com toda dificuldade, sentava na última cadeira, que era a cadeira que ela menos andaria para alcançar. E ela ficava na última cadeira, super bem cuidada pela igreja. E os dias foram passando, e um dia ela largou o andador e começou a sentar mais para frente. E sentar mais para frente, porque ela começou a participar do fluxo de oferta, e ela pedia para alguém carregar ela e apoiar ela, e o fluxo de oferta fazia aquele engarrafamento da marginal, e ela vinha devagarinho, e todos nós esperávamos ela chegar até aqui e voltar para a cadeira dela, porque críamos que Deus poderia mudar toda a situação. E no domingo passado, ela decidiu sentar na terceira fileira, sozinha, só com a bengala agora, não tem mais andador. Ela vem sendo transformada. Ela não está sendo tratada na fisioterapia, ela não está sendo tratada por um médico, mas ela está sendo amada. E ela está vendo pessoas sendo transformadas aqui, e ela deve ter pensado assim: isso é comigo também. E poderosamente nesse domingo o pastor Tito falou assim: agora, se você tem alguma enfermidade, levanta a mão que os líderes vão orar por você. E eu orei por ela, e a Fabiana, que não é uma líder, ela estava atrás e eu precisava de uma mulher perto, eu pus a Fabiana para segurar ela, e essa mulher começa a urrar de choro. Essa mulher chama Isabel, Dona Isabel, e urrava e chorava, e nós percebíamos, eu e a Fabiana, o Espírito Santo se movendo e tocando e transformando ela, e ela tremia e chorando e gritando e não parava, e ela falando: estava acontecendo alguma coisa, e daqui a pouco ela não tem mais cadeira de roda, andador, nem bengala, e ela vem aqui na frente e andava desse jeito assim, e Deus transformando o corpo físico dela. Se isso não é um milagre ou um efeito da fé que há em mim e há em você, eu não sei mais dizer o que é. Mas é impossível para a ciência olhar uma senhora dessa idade e dizer que ela sai dali fazendo o que nem eu estava fazendo aqui na frente. Então Deus quer usar a mim e a você, quer usar a fé que está dentro de você. Você vai colocar, você põe a sua fé aonde você escolher. Você vai depositar sua fé no cenário, na terra, na área que você escolher. Você põe sua fé onde você quiser. A decisão é sua. Mas eu sei, porque Deus não me falou para desistir de você nem de ninguém, que você vai fazer a escolha certa hoje e depositar a fé onde o Senhor está pedindo para você depositar. Trazer para fora os pedidos de milagres e de coisas extraordinárias que você ainda não experimentou e que são para você. Sonhos que o Senhor já te deu, desafios que o Senhor coloca em você, desejos que o Senhor te dá, talvez desde criança, para realizar nessa terra e transformar tudo que está arruinado e que precisa ser levantado. Hoje Jesus pergunta para mim, para você, para o Ivan: o que você quer que eu te faça? Em João 14, 13, 14,
diz que eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu sei que o Senhor está aqui e está dizendo: peça. Peça às nações, peça essa cidade, peça as ferramentas, os recursos, as pessoas necessárias. Eu, como Zion, eu posso te dizer, eu estou vendo Deus fazer isso entre nós. Talvez você pense por último, mas não é para mim. Você precisa saber que Deus te deu autoridade para isso, para essas transformações. Então em Mateus 10 diz: chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei de graça. Por isso eu te convido agora, fique de pé, levante sua mão e comece a falar para o Senhor o que você quer receber. E se você tem uma enfermidade, eu quero que você venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você. E da mesma forma que aconteceu com a dona Isabel, você vai ser curado. Da mesma forma que aconteceu com essa senhora que estava sem paz, que é a amiga da Fernanda, você vai receber paz. Da mesma forma que o Senhor tem transformado a minha vida, da minha família e de centenas, milhares de pessoas nessa igreja, Ele vai transformar você. Mas Ele está dizendo assim: traz para fora essa fé, traz para fora o pedido, aquilo que está em você que você quer. Então, Senhor, eu oro agora por transformações. Eu ativo a fé que há dentro de cada um de vocês, a fé que foi depositado, a fé que foi gerada por antepassados de vocês, por homens e mulheres que trouxeram o Evangelho a vocês, mas acima disso, da fé que o Senhor Deus pessoalmente depositou dentro de cada um de vocês. Eu digo agora: vem para fora. Vem para fora e operem em milagres, operem em maravilhas, expulsem demônios, curem enfermos, tragam transformação para cada área, cada lugar que vocês estiverem, na escola de vocês, na universidade, no trabalho, na casa de vocês, onde vocês colocarem a planta dos seus pés, esse lugar será transformado. Onde vocês disserem palavras de bênção, esse lugar será abençoado. Onde vocês repreenderem o mal, ele terá que se retirar, porque você é um transformador dessa terra. Eu declaro isso sobre você, que isso carregue para todos os dias da sua vida, um carregador, um transformador de ambientes, de atmosferas, de cenários, de corpos, de mentes. Você é um filho de Deus e um representante do seu reino, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.